Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Marretando. É a sua primeira vez aqui no canal? Se for, prazer, eu me chamo Launelli e nesse canal nós falamos sobre diversos temas de engenharia civil. Então, se você quer aprender a resolver exercício de estrutura metálica, exercício de concreto armado, questão de concurso, esse é o canal certo para você. Então, vamos lá. Olha, essa aula é a parte 2 de uma aula que a gente está resolvendo um exercício de barras comprimidas. E nesse exercício nós queremos saber quanto que essa barra resiste, tudo bem? Na aula passada eu falei para vocês, eu dei um apanhado geral sobre os conceitos iniciais de um dimensionamento de pilar. E agora, finalmente, nós vamos começar de fato a solução desse exercício. Então vamos lá. Um rápido resumo do que a gente vai fazer é o seguinte. O que nós queremos? Nós queremos saber se o pilar vai romper ou não. Para a gente saber se o pilar vai romper ou não, nós vamos comparar o NC com N de força, C de compressão, S solicitante, D de cálculo. Traduzindo, é a força que está atuando no pilar, tá bom? E nós vamos comparar ele com N, força, C, compressão, R, resistente, D de cálculo. Então, traduzindo, colocando no português, é o seguinte: o que a gente está querendo saber? Nós queremos saber se a força solicitante ela é maior, menor ou igual à força resistente, tudo bem? Tá, então o nosso desafio aqui é calcular quanto esse pilar resiste. E para calcular quanto esse pilar resiste, nós já aprendemos lá na aula passada que a fórmula é MCRD, que é igual ao Q, que está relacionado à flambagem local, ao X, que está relacionado à flambagem global, ao FY, que nós já temos, que é a tensão de escoamento do aço, a área bruta desse pilar dividido por gama A1. Então, basicamente, daqui, quais são as únicas informações que nós não temos? O Q e o X. E aí, o que acontece? Nessa aula, nessa aula nós vamos fazer? Nós vamos verificar esse pilar na flambagem local e nós vamos fazer isso para a mesa, porque o pilar pode sofrer flambagem local na mesa. Flambagem local, traduzindo, seria o seguinte: é como se a mesa entortasse. Você colocou uma força muito grande e surgiu uma ondulação, uma flambagem nessa mesa. Na próxima aula, nós vamos fazer a verificação nós vamos calcular o quê? Para a alma da viga. Para quem não sabe, a alma é essa região aqui. E depois, nós vamos fazer a verificação do X, que está relacionado à flambagem global. E nós vamos fazer essa verificação do X para o eixo X e para o eixo Y. Perfeito? Perfeito. Então, agora que a gente já deu uma enrolada inicial, já explicou o conteúdo mais ou menos, vamos lá. Então, o que a gente vai começar a fazer nessa aula? Nós queremos verificar se esse pilar vai sofrer flambagem local ou não. E nessa aula nós vamos iniciar para calcular o que? Para a mesa do nosso perfil. Primeiro ponto que você precisa saber é o seguinte: primeira coisa que você precisa definir, essa mesa, as mesas em gerais de perfil I, é um elemento AA ou AL? Aí você deve estar falando, meu Deus, tá falando outra língua, o que é esse AL, o que é esse AA? É simples, olha aqui. Vamos pegar aqui essa mesa. Nossa mesa, ela não tá apoiada nesse ponto? Ela não tá encostada aqui nesse ponto? Então, essa mesa, ela tá apoiada aqui e livre aqui. Então, a mesa é um elemento que? AL. Vamos pensar que a alma, que é essa região. Essa alma não está encostando aqui na outra mesa? Ela não está encostando, ela não está apoiada? Então, ela é um elemento apoiado. E aqui ela também está encostando, está apoiada, então é um elemento AA. Então, olha aqui, ó, a mesa é um elemento apoiado e livre, e já a alma é um elemento apoiado, perfeito? E por que isso é importante? Espera que a gente vai chegar lá, calma. Tá bom.
Ok, Launelli, eu já sei que eu tenho que calcular o quê? Eu já sei que a gente vai começar pela mesa. E agora? E agora é o seguinte. A primeira coisa que a gente sempre vai calcular vai ser o B sobre T. E aí você se pergunta, mas meu Deus do céu, o que é o B e o que é o T? Eu não sei, você está falando outra língua. Pessoal, a norma, todas as suas dúvidas, tudo que você quer saber, tudo que você está com dúvida, a norma te fala. A própria norma vai nos falar quem é o B e quem é o T. Tá, e onde que a norma te fala isso? A norma te fala quem é o B e quem é o T lá na tabela F.1 da página 128 ou 138, se você tiver com o PDF aberto, da norma aberto no seu computador. O que nós temos nessa tabela, que é a tabela F1? Basicamente, a norma nos dá o valor do B sobre T limite relacionado a cada um dos tipos de elemento. E aí ele divide essa tabela em dois grupos. O primeiro grupo representa os elementos que a tabela ela chama de AA. AA, que seria como se fosse a nossa alma, que é um elemento A. E o segundo grupo, ela coloca os elementos AL, que seria, por exemplo, a mesa. Tudo bem? Perfeito. Agora, então, a gente já sabe que a gente está querendo calcular o que para onde? Para a mesa. E a mesa é um elemento apoiado e livre, como eu já mostrei para você. Agora, basicamente, você vai ter que descobrir se a sua mesa vai ser a fórmula que você vai utilizar. É do grupo 3, do grupo 4, do grupo 5 e do grupo 6. E para você fazer isso, basta você ler cada um dos itens. O item 3 é para abas ou cantoneiras. O nosso perfil I é uma aba ou uma cantoneira? Não é. Então, não vai ser essa primeira fórmula. O grupo 4 é para mesas de seções IH ou laminadas. O nosso perfil ele é laminado? Não. O nosso perfil, pessoal, é um perfil soldado. Ele não foi um perfil feito de forma laminada, ele foi um perfil soldado aqui. Tudo bem? Então, vai ser a fórmula do grupo 4? Não. Grupo 5, mesas de seções I ou H soldadas. Pronto. Nosso perfil, ele é I? Sim. Ele é soldado? Sim. Então, a gente já sabe que nós vamos utilizar qual dos grupos? Nós vamos utilizar as fórmulas do grupo 5, tá bom? Então, qual que era a pergunta? Qual que era a dúvida de vocês? A dúvida de vocês era, tá, qual que é o B e qual que é o T? E eu te disse que a própria norma ia te falar isso, né? Então, a norma, olha, ela pintou essa região aqui da mesa e ela disse que o B dessa fórmula é metade da largura dessa região da mesa. E o T é a espessura dessa mesa, tudo bem? Então, vamos aqui. Toda essa região aqui, a gente tem uma letrinha para representar, que é o quê? B de F. E essa espessura aqui, bora lembrar, eu já falei disso nessa aula. Qual que é o nome dessa espessurazinha aí? Lembram? Ó, T de F. Pronto. Olha, então, se eu quero o B sobre T, vai ser igual a o B de F dividido por 2, dividido por quem? Por T de F. Perfeito. Então, bora lá? Bora. Então, olha aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer para calcular o Q vai ser calcular o B sobre T. E a gente já descobriu que o B sobre T vai ser metade da mesa dividido pela espessura da mesa. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. O nosso B sobre T vai ser o B de F, que é 350 milímetros, dividido por 2. Por quê? Porque a gente está analisando a metade da nossa mesa. Dividido por T de F, que é a largura dessa mesa. Você fazendo essa continha, você vai encontrar que o B sobre T é 21,88. Tudo bem? E por que, Launelli? Por que cargas d'água a gente está fazendo o cálculo desse B sobre T? Simples, pessoal. A flambagem local, ela está relacionada à geometria do perfil I.
Então, o que acontece? Aqui a gente tem nossa mesa. Opa, deixa eu fazer uma coisa mais bem feita. Aqui nós temos o nosso perfil I. E nós vamos analisar as características de nossa mesa e comparar as características de nossa mesa, a relação B sobre T, da nossa mesa. E nós vamos comparar esse valor com o B sobre T limite, que é o valor que a norma está colocando aqui nessa tabela, que indica qual que é a máxima relação entre o comprimento dessa mesa e a espessura dessa mesa. E o que acontece? Opa, apaguei. E o que acontece? Olha, então, deixa eu só repetir aqui, B sobre T e B sobre T limite. Perfeito. O que acontece? Vamos supor que o nosso B sobre T seja menor que o B sobre T limite. O que isso significa? Significa que não haverá flambagem local. E todas as vezes que não ocorrer flambagem local, nós teremos que o Q é igual a 1. Já a outra possibilidade seria o quê? Seria o seguinte: o nosso B sobre T ser maior que o nosso B sobre T limite. Nessa situação, o que a gente pode falar? Que haverá flambagem local. E nesse caso, o nosso Q vai ser um valor diferente de 1. E que valor diferente de 1 é esse? Não sei, a gente tem que calcular. Então, nós já temos o nosso B sobre T, nós vamos comparar com o nosso B sobre T limite. E se o B sobre T for menor que o B sobre T limite, o Q vale 1, ou seja, não haverá flambagem local. Se o B sobre T for maior do que o B sobre T limite, o Q vai ser diferente de 1. E aí, ele vai ser um valor menor que 1 para reduzir a resistência do perfil devido à flambagem local da mesa. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Nós já calculamos o nosso B sobre T. E falta calcular o que agora? O B sobre T limite. E o B sobre T limite, onde que está a fórmula? Está aqui, ó, no grupo 5. E é 0,64, que multiplica a raiz quadrada de E. Quem é? Espera. Quem é? O E é o módulo de elasticidade. Opa. O E é o módulo de elasticidade. E quanto que é o módulo de elasticidade? 200.000 megapascal. Mas a gente não vai trabalhar com isso em megapascal. Nós vamos trabalhar com isso em quilonewtons por centímetro quadrado. Como é, gente, que eu faço para transformar isso em isso? Simples, dividir por 10, tudo bem? Então, o nosso módulo de elasticidade é 20.000 quilômetros por centímetro quadrado. E aí, talvez você esteja perguntando, Launelli, de onde você tirou esse valor? Olha, gente, o módulo de elasticidade do aço utilizado em estrutura metálica é sempre 200.000 megapascal. Sempre, sempre. Tudo bem? Perfeito. E o FY? O FY é a tensão de escoamento. A tensão de escoamento depende do tipo de aço que a gente está utilizando para confeccionar esse perfil. Como nós estamos utilizando o aço A36, o FY é 250 megapascal, que é a mesma coisa que 25 kN por centímetro quadrado. Então, olha, nós temos aqui que o nosso B sobre T limite vai ser 0,64 do módulo de elasticidade, que é 20.000, do FY, que eu já sei que é 25, e desse dividido por KC. Aí, nesse momento, escorre uma lágrima do seu olho e você me pergunta, meu Deus, quem é esse KC? Quem é o KC? Gente, o KC é o seguinte, como eu já disse para vocês não precisam se preocupar com nada, porque todas as dúvidas que você tiver, o que é isso, o que é aquilo, a norma te diz. E o que a norma nos fala? A norma fala o seguinte, a norma, lá na página 127, ou 137, se você tiver com o PDF da norma, o que ela nos diz? Ela diz que o AKC é igual a H dividido por raiz de H
sobre TW, tá? Quem é H e quem é TW, olha aqui. Bora relembrar os nomezinhos de cada uma dessas partes? A largura total da mesa a gente chama de B de F. Eu já falei isso hoje. Hoje ou na aula passada, aliás. Ou aqui é a espessura da mesa, é T de F. A altura da alma vale quanto, pessoal? Qual o nome dela? H. E a espessura da alma? Eu já falei disso para vocês, vale TW. E qual que é a altura total? A altura total a gente chama de D. Tudo bem? Vocês têm que decorar isso. Se vocês não decoraram ainda, é o momento de decorar, tá? Então, ok. Então, quem é o H? O H é a altura da alma. E quem que é o TW? O TW é a espessura dessa alma. Então, aqui, o KC vai ser, traduzindo para o português, 4 dividido por raiz de H, que é a altura da alma, dividido por TW, que é a espessura da alma. E aqui, o que nós tínhamos? Qual que é a altura dessa alma? 484. Qual que é a espessura dessa alma? 6,3. Então, é simples. Você substitui tudo aqui. Faz continha e vai encontrar o quê? Que o KC é 0,46. Nesse momento, você tem que tomar cuidado para não se perder, porque é tanto passo que você calculou o B sobre T, calculou o B sobre T limite. Na hora que você chega aqui no KC, muitas vezes você nem sabe o que você está querendo encontrar. A gente estava calculando o KC para substituir aqui na fórmula e encontrar o B sobre T limite. E esse KC, uma observação, ele tem que estar entre esses dois valores. Como ele está, então, ok. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já encontrou o KC. Já sabe quem é o FY, já sabe quem é. Então, a gente vai encontrar o B sobre T limite. Fazendo essa continha, pessoal, vocês vão encontrar o seguinte, que o B sobre T limite vai ser 12,28. E aí, o que a gente tinha? Nós tínhamos aqui atrás, nós tínhamos aqui calculado que o B sobre T é 21,88. E nós encontramos agora que o B sobre T, limite, é 12,28. Então, o que acontece? O nosso B sobre T, ele deu maior que o B sobre T limite. Quando isso acontece, significa duas coisas. A primeira coisa que significa é que haverá flambagem local. E qual que é a segunda coisa que significa? Significa que ferrou e você vai ter que calcular o QGS. Tudo bem? Ótimo. Ótimo não, seria melhor se o B sobre T fosse menor que o B sobre T limite. Que aí o exercício acabava aqui. Ia ser QS igual a 1. Mas vamos considerar que, como diria um amigo meu, seu professor ele tem um coração peludo e vai colocar uma questão um pouquinho mais difícil na hora da prova. O nosso Q sobre S vai ter que calcular. Mas não é difícil. Como eu já te disse anteriormente, a norma, a NBR 8800, é uma mãe. Só que ela não é uma mãe que te dá tudo de mão beijada. É uma mãe que faz você se esforçar um pouquinho para encontrar a resposta. O que acontece? A fórmula do Q de S, que a gente vai querer calcular, tá lá na página 127 da norma, ou 137, se você estiver olhando pelo PDF. E bora ver lá o que acontece. Ela fala o seguinte, a gente já sabe que o B sobre T é maior que o B sobre T, sobre T limite, tá? Mas aí aqui, a gente tem duas fórmulas por Q de S. E o que a gente vai ter que descobrir? Qual fórmula usar? Então, bora ver aqui. A primeira fórmula é quando você utiliza ela quando o B sobre T limite que é o 0,64 e tal, for menor que o B sobre T, que a gente já sabe que ele é, e o B sobre T for menor ou igual a 1,17, que multiplica E dividido por FY dividido por KC. Basicamente, pessoal, essa fórmula aqui, essas duas fórmulas são iguais. A diferença é que essa primeira fórmula multiplica esse conjunto por 0,64 e essa segunda fórmula multiplica esse conjunto por 1,17.
Então, se o B sobre T tiver entre esses dois valores, nós vamos utilizar essa primeira fórmula. E se o B sobre T for maior que esse segundo valor, nós vamos utilizar a segunda fórmula. Tudo bem? Perfeito? Então, Launelli, o que a gente precisa calcular agora para fazer essa continha? Nós precisamos calcular agora isso e calcular, calcular não, e comparar ele com o nosso B sobre T. Então, vamos lá. Fechando aqui, quem é que vai ser esse 1,17 que multiplica E dividido por FY sobre KC? Espera um minutinho, deixa eu voltar, pronto. Pronto, voltei. Nós vamos fazer essa continha e descobrir que é 22,44. E aí o que acontece? O nosso B sobre T tinha dado, bora voltar aqui, nosso B sobre T tinha dado 21,88. Então, aqui nós sabemos que é 21,88. E esse 1,17 deu 22,44. Então, o nosso B sobre T está entre esses dois valores. Logo, qual fórmula que a gente vai utilizar? A primeira. E essa primeira fórmula, gente, é 1,415 menos 0,65, que multiplica B sobre T. Quem é B sobre T? Para fazer aqui bonitinho, que eu já coloquei a resposta para vocês, mas eu vou fazer detalhado, porque vai que você fica com dúvida na hora de resolver você mesmo. Então, bora aqui. Para ninguém falar que não respondeu porque não sabia. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Quem é que vai ser esse B sobre T? Esse B sobre T, a gente já viu que é o B sobre T é o B de F dividido por 2, dividido por T de F, que vai ser 350 dividido por 2, dividido por 8, tá vendo? É aquele mesmo B sobre T lá, que a gente já calculou que era 21,88. Então, esse B sobre T a gente já calculou que é 21,88. O FY é o FY do aço, e quanto que vale? 25. O KC, a gente já calculou ele, 0,46. E o módulo de elasticidade é 20.000. Aí você faz essa continha e vai dar 0,77, tudo bem? Então, basicamente, nessa aula, a gente já encontrou o que da mesa. Na próxima aula, vamos ter que encontrar o que da alma. Depois, nós vamos encontrar o x do eixo x. Depois, nós vamos encontrar o x do eixo y. E depois, nós iremos encontrar o NCRD, tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e até a próxima aula. Tchau, tchau.